Você sabe como funciona a cooperação jurídica internacional em matéria penal? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal e ative o sininho para que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você receba a notificação. E na nossa pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a cooperação jurídica internacional em matéria penal. A crescente movimentação de pessoas, bens, serviços, negócios entre os países faz com que os estados eles tenham maior interesse em adotar mecanismos para tanto apurar os crimes, como também cooperar para que o outro país solucione questões de ilícitos penais que envolvem a transnacionalidade. Por isso, a cooperação jurídica internacional é exatamente esse ajuste entre países para que eles possam auxiliar de alguma forma ou atender algumas requisições de caráter judicial e processual que o país precise para poder elucidar um crime ou para poder levar um culpado à prisão. Quando o Brasil ele solicita a cooperação de outro país, se diz que essa cooperação é ativa. Já quando o Brasil recebe o pedido de outro país para cooperar em matéria penal, disse que essa cooperação é passiva. Como é que essa cooperação ocorre? Essa cooperação ela ocorre através de acordos internacionais ou tratados multilaterais, onde vários países assumem o compromisso de um ajudar o outro, ou então acordos bilaterais. Esses instrumentos são fundamentais para que ocorra a cooperação internacional. Quais são os instrumentos de cooperação internacional que podemos encontrar em matéria penal? Bom, em matéria penal nós temos as cartas rogatórias, a homologação de sentença estrangeira, a extradição, temos ainda a transferência de presos e também o auxílio direto. O que é a carta rogatória? A carta rogatória é um ato judicial que o país pede que outro país realize. Por exemplo, a citação de um réu que está em outro país. Então, o país ele envia uma carta rogatória para que aqui no Brasil esse réu seja citado. Para que ocorra o cumprimento dessa carta rogatória, é necessário que haja a sua chancela, a sua confirmação. E que tem competência para a confirmação de carta rogatória é o Superior Tribunal de Justiça, ele que concede o chamado exequatur, ou seja, a possibilidade de que outro juiz de primeira instância dê cumprimento àquele ato judicial. Então, para que haja a citação, antes essa carta rogatória ela tem que ser encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, que vai verificar se ela atende os preceitos constitucionais, os preceitos legais que justifiquem o seu cumprimento. Essa competência está no artigo 105, inciso 1º da Constituição, a competência do STJ para o exequatur de cartas rogatórias. Mas também temos a sentença estrangeira, a homologação de sentença estrangeira. E aí, mais uma vez, vemos a competência do STJ, que é ele que vai dizer se aquela sentença pode ser cumprida no Brasil. Outro aspecto que temos ainda é a extradição, que é exatamente a retirada de uma pessoa do país e entrega dessa pessoa para o outro país onde ela vai ser processada ou ela vai cumprir a pena. Essa situação já atrai a competência do STF. É o STF que diz se é possível a extradição de determinada pessoa. Outro instrumento interessante de cooperação internacional é o auxílio direto. O auxílio direto consiste em um Estado, um país, pedir a outro para realizar determinado procedimento, mas que não necessita de um
cumprimento judicial, ou seja, não é o cumprimento de uma ordem judicial de um país em outro, porque isso seria a carta rogatória. É um pedido de um país para que determinada providência seja tomada no outro país de interesse da investigação criminal. Por exemplo, a localização de documentos, localização de bens, até mesmo a quebra de sigilo bancário ou quebra de sigilo telemático. Isso pode ser feito através do auxílio direto. O auxílio direto, você terá a figura da autoridade central, que no caso do Brasil é o Ministério da Justiça, que é quem faz essa intermediação do auxílio direto. Esse auxílio direto, se não reclamar providência judicial, por exemplo, a localização de bens, isso aí não precisa de ordem judicial. Eles podem utilizar sistemas que vão localizar esses bens e informar o outro país. Mas se for uma quebra de sigilo bancário, como vai funcionar? O Ministério da Justiça, ao receber essa solicitação, vai encaminhá-la ao Ministério Público Federal, que vai solicitar ao juiz de primeiro grau que seja feita a quebra de sigilo bancário. Feita a quebra, aquelas informações, então, vão ser remetidas ao Estado que solicitou. Portanto, não temos aí o cumprimento de uma ordem judicial de um país em outro país. Temos o chamado auxílio direto. A respeito da cooperação jurídica internacional em matéria penal, dois princípios merecem atenção. O primeiro é o princípio da especialidade e o segundo, o princípio da dupla tipicidade. O princípio da especialidade significa que aquela prova obtida, aquela diligência realizada, ela não pode ser utilizada em outro processo por aquele país destinatário, muito menos compartilhada com outro país, sem que haja a anuência do país que cedeu, que praticou o ato, que levou à obtenção daquela prova. O princípio da especialidade ele faz com que aquelas situações tratadas ou pela carta rogatória ou no auxílio direto só possam ser usadas especificamente para aquela investigação, para aquele processo que foi indicado, não podendo ser usado em outro processo. O rompimento do princípio da especialidade faz com que haja uma quebra de confiança entre os Estados e, portanto, o Estado depois pode negar a cooperação quando tiver conhecimento que anteriormente aquele Estado solicitante ele violou o princípio da especialidade. Então, é importante conhecer e observar o princípio da especialidade. O princípio da dupla incriminação significa que os Estados que estão ali na cooperação, eles têm que reconhecer aquela conduta ilícita como crime. Ou seja, em ambos Estados, a legislação penal ela tem que trazer o reconhecimento de que aquela conduta é um crime. Não necessariamente precisa ser um tipo penal da mesma classificação em ambos os países. Ou seja, em um país é um crime contra o patrimônio, e no outro país é um crime contra a fé pública, por exemplo. Não tem problema. O que importa é que aquela conduta típica ela esteja prevista como um crime nas legislações dos dois países. E a dupla incriminação, ela nem sempre está presente em todos os tratados internacionais. Nem todos os países exigem. Mas, se houver no acordo internacional a cláusula da dupla incriminação, o Estado parte só vai cumprir a cooperação se no ordenamento jurídico dele, que está recebendo a solicitação, aquela conduta típica também for crime. Finalizamos aqui a nossa pílula jurídica. E eu já peço que você deixe aqui nos comentários a sua sugestão para outros temas que podemos trazer aqui nas pílulas jurídicas. E se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Eu terei um imenso prazer em responder. E eu peço ainda que você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos possibilitar que mais pessoas tenham possibilidade de ter conhecimento jurídico, adquirir conhecimento jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.